O Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Está escrito assim, olha: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isope, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Na primeira semana, querido, ouvimos sobre uma palavra de perdão. Foi quando o Senhor Jesus, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele fala em relação aos seus algozes, e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na segunda semana, querido, aprendemos sobre uma palavra de salvação, onde ele disse para aquele ladrão, aquele malfeitor que estava ao seu lado, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na terceira semana, ouvimos sobre uma palavra de abandono, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Na semana passada, ouvimos sobre uma palavra de justiça, quando ele disse: tenho sede. Sede de vidas. E hoje, irmãos, nós vamos ouvir sobre uma palavra de vitória. Hoje nós vamos ouvir a quinta sentença pronunciada pelo Senhor naquela cruz, no auge da sua dor, no auge daquele momento que não foi fácil. Jesus, ele dá um brado em alta voz, e o brado que ele dá é: está consumado. Está consumado. E essa, querida, é uma das expressões mais importantes que já saíram dos lábios do Senhor Jesus. Porque esse clamor, esse grito de está consumado, não é um grito de dor, não é um grito de angústia, não é um grito, querido, de indignação, não é um grito proveniente de sofrimento, mas é um grito de vitória. Quando ele disse está consumado, ele estava dando um grito de vitória. E eu acredito, querido, que esse grito é o grito que todo cristão deve carregar dentro do seu peito. E todas as vezes, querido, que Satanás vier te acusar, todas as vezes que Satanás vier tentar apontar os teus defeitos, você vai poder dizer: está consumado. Está consumado. Esse foi um brado de vitória. Sabe, querido, essa sentença está consumado, ela fala de princípios espirituais extremamente importantes para nós. E eu queria falar sobre o que significa esse está consumado. A primeira coisa, querido, que nós aprendemos com essa sentença é que quando Jesus disse está consumado, ele estava querendo dizer algo da seguinte forma: está pago. A dívida foi paga. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: a dívida? Não, irmão, diga como um vencedor. Me anima nessa noite, diga: a dívida foi paga. Sabe, amado, no tempo que Jesus passou por essa terra, no tempo que ele veio como homem, eu quero te ensinar algo. Quando alguém adquiria uma dívida, sabe, era feito um escrito de dívida, como uma nota promissória. Por exemplo, eu pegava um dinheiro emprestado com o Christian. Quantos estão me acompanhando aqui, digam amém. Eu pegava um dinheiro emprestado com ele, querido. Então o que ele fazia? Ele fazia um escrito de dívida, onde eu ia lá e eu assinava. Ou seja, esse escrito de dívida, na verdade, era uma confissão de dívida. É como uma nota promissória que nós fazemos hoje, amém ou não? Alguém aqui já teve experiências com nota promissória, irmão? Sim ou não? Assinar a nota promissória, querida, é confissão de dívida. É você estar declarando: olha, eu estou devendo ele. Então, todas as vezes, querido, que alguém adquiria uma dívida, pegava um dinheiro emprestado com alguém, sabe, amado, eles faziam um documento, e esse documento ele ficava na mão do credor, na mão daquele que emprestou o dinheiro. E ali estavam os dados da pessoa que pegou o dinheiro emprestado, o nome, estava ali tudo direitinho, e ali, querido, ficava registrado o quanto que essa pessoa estava devendo. E aí, querido, quando o devedor, ouça bem,
Quando o devedor, ele se apresentava para pagar a dívida, quando ele conseguiu o dinheiro, e ele chegava naquela pessoa que lhe emprestou o dinheiro, para poder pagar a dívida, sabe, aquele escrito, aquela nota promissória, ela era aberta, e o valor pago, a pessoa que ia pagar, quando ela pagava a sua dívida, quando o valor era pago, então o Christian que me emprestou o dinheiro, ele tinha que pegar essa nota promissória, e ele tinha que escrever bem grande assim, olha, está pago. Amém ou não? Está pago. Ou seja, não há mais dívida. Quantos estão comigo aqui? Digam glória a Deus. Está pago. Você já comprou coisas dessas lojas tipo Casas Bahia, Loja 100? Já comprou assim ou não? Você vai para o YouTube fazendo uma propaganda, não estou ganhando nada com isso. Mas aí você faz aquele carnê, você compra aquela geladeira dos seus sonhos. Pega aquele carnê para pagar em 78 prestações de R$15,97. No final das contas, você já pagou 3 geladeiras. Mas fala a verdade, irmãos. Cada mês que você vai lá, paga, ou quando você chega no final do carnê, que você quita aquele carnê, sabe, querido? Aquela última... Como é que chama aquele negócio? Que você quita aquela última prestação. Como é que chama aquele negócio que a maquininha faz? Como é que é? Autenticação. Aquela última autenticação, irmã, como se fosse o está pago. Fala a verdade. Você fica tão feliz que vai lá comprar outra coisa, não é verdade ou não? É assim ou não é? É porque você não sossega, você tem um negócio dentro de você que te dá um comichão. Não é verdade? Aí você vai lá, compra uma máquina de lavar, você já tem 3, mas você acha que precisa de mais uma. E divide aquela máquina de lavar em 97 prestações. No final das contas você comprou muitas máquinas de lavar. Mas quando então aquele devedor ia pagar o credor, o que acontecia? Ele tinha que dar um carimbo, ele tinha que dar uma assinatura dizendo está pago. Está pago. E no grego, querido, como que se escrevia isso no grego? Como que se falava está pago? Era a expressão tetelestai. Diga comigo, tetelestai. Você acabou de falar grego. Viu? Viu quando você fala com a sua mulher, você fala assim, parece que eu estou falando grego. Você pode olhar para ela e falar, tetelestai. Quando ela disser para você assim, você pagou a conta de luz, você olha para ela e diz, tetelestai. Você pagou a prestação do carro, tetelestai. E o aluguel esse mês, você já pagou, teté. Você já está cansado de falar tetelestai. Aí você fala, teté, ela já sabe. Então, querido, dava aquela afirmação, tetelestai. E esse tetelestai, ela era igual um carimbo que estava batendo naquela nota de dívida, dizendo, pago. Está pago. Sabe, querido, e quando esse carimbo vinha, significava que aquele escrito de dívida, significava que aquela nota promissória, ela não tinha mais valor nenhum, significava que aquela dívida não existia mais. Aquela dívida não existia mais. E quando Jesus, querido, aqueles homens, aqueles soldados romanos colocam aquela esponja com vinagre na boca do Senhor, ele dá um grito dizendo, está consumado. No grego, o grito que ele deu foi tetelestai, ou seja, está pago. Está pago. Então é um grito de vitória, não é um grito de angústia. Sabe, querido, eu quero dizer para você que a pior coisa do mundo, irmãos, você provavelmente deve saber me dizer isso. A pior coisa do mundo é você viver endividado. A pessoa que está endividada, irmão, ela não tem paz, ela não dorme em paz. Sabe, querido, a pessoa que está endividada, ela fica com a sua alma angustiada, ela fica preocupada, querido. Muitos casais se separam por causa de dívidas.
Muitas sociedades são desfeitas por causa de dívidas, amigos se tornam inimigos por causa de dívidas. Sabe, querido, dívidas é uma das piores formas de opressão maligna na vida de uma pessoa. Quem aqui já teve momentos na sua vida, não precisa dizer que é hoje, momentos na sua vida que esteve endividado? Já teve endividado alguma vez na tua vida, irmão? E eu não sei quanto a você, querido, se você já teve essa experiência de você estar devendo alguém, você está numa dívida que está tirando o teu sono, teu nome está lá no SPC, está no Serasa, o diabo te acusando noite e dia, dizendo que você não pode tocar, que você não pode cantar, que você não pode dançar, que você não pode pregar, que você não pode nem ser crente. Mas a minha pergunta é, imagine se alguém de repente descobrisse que você está devendo muito dinheiro a alguém, e fosse lá e pagasse toda a sua dívida. Com certeza você iria respirar mais aliviado, amém ou não? Amém ou não? Você ia falar assim, eu não sei quem foi esse abençoado, mas eu estou me sentindo tão bem ultimamente, é assim ou não? Pois bem, olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Aleluia! Sabe o que esse texto diz, irmão? Que todo escrito de dívida contra a nossa vida foi pago na cruz do Calvário. Sabe, querido, toda carta de acusação, toda carta de conta, toda carta de cobrança que era contra as nossas vidas na cruz do Calvário, Jesus pegou essa nota promissória, Ele cravou essa nota promissória na cruz com um dos cravos e disse: tetelestai, está pago. Ah, irmãos, merece um glória a Deus melhor, amém ou não? Aleluia. Sabe, havia uma dívida que pesava sobre nós. Nós éramos oprimidos todos os dias por causa dessa dívida. Nós não tínhamos como pagá-la. Vivíamos debaixo de acusação, vivíamos debaixo de condenação. Mas quando Jesus ele dá aquele brado de vitória dizendo está pago, Ele está dizendo não há mais dívida, tudo foi pago, você pode respirar aliviado. Oh, é um grito de vitória, não há mais dívida. Antes, querido, você andava humilhado, cabisbaixo, derrotado, mas hoje você pode colocar aquele grito que estava engasgado dentro de você, e você pode colocar para fora dizendo está pago. Eu não sou mais devedor, eu sou livre, eu sou livre. Sabe, querido, é por isso que você nunca deve confessar o mesmo pecado duas vezes. Tem gente que peca, por exemplo, um exemplo, eu chego lá e dou um tapa no Christian, pequei, eu fiz algo contra ele, aí eu me arrependo, chego diante de Deus: Senhor, me perdoa porque eu dei um tapa no Christian. Sabe qual é a resposta do céu? Tetelestai, está pago. Mas muitas vezes nós chegamos e oramos de novo: mas Senhor, eu dei um tapa nele. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente, ela não está acostumada a receber nada de graça. Nós não estamos acostumados com a graça, nós estamos acostumados com a cultura de que sempre temos que pagar para receber alguma coisa. Irmãos, nós vivemos num mundo capitalista, e a mente capitalista é a mente que governa a nossa mente. Você concorda comigo, amém ou não? Você quer ver uma coisa como que a tua mente é capitalista? Não sou a favor de comunismo não, mas eu quero te dizer quanto que a tua mente é capitalista. Olhe para mim. Você chega numa loja, o produto custava R$100, aí o cara diz assim, ó, hoje é a única promoção, é só hoje, de R$100 agora custa 10. Eu sei que tem mulher que é meio doida, já vai comprar logo 5 produtos daquele, aproveitando a promoção. Mas normalmente o que você pensa? Deve estar quebrado. Hein? Você tem que olhar a validade, é verdade, já venceu.
Não, por quê? Porque está muito barato. Você já viu aquele negócio, tipo assim, olha, é só hoje, o iogurte, você compra um e leva 7. Aí você olha e fala, tem uma coisa de errado. Por quê? Porque na nossa sociedade, irmãos, a gente não está acostumado a receber nada de graça. É por isso que quando você peca, você sente a necessidade de ficar se martirizando. Você sente a necessidade de ficar se humilhando a cada 5 minutos pelo mesmo pecado cometido. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Jesus, quando ele deu aquele brado na cruz, ele disse, está pago. Conta-se que certo homem, ele pecou e ele pediu perdão para Deus. Amém, irmãos? E Deus o perdoou. Só que ele passou 1 ou 2 dias, e ele foi e pecou de novo. E ele chega para Deus e diz assim, Deus, me perdoa, porque eu pequei. E Deus chega para ele e fala assim, filho, você está perdoado. Mas ele fala assim, não, Senhor, o Senhor não está entendendo. É porque eu pequei o mesmo pecado da primeira vez. Diz que Deus olhou para ele e falou assim, mas quando foi a primeira vez? O que isso significa, irmão? Que quando Deus perdoa, Ele não se lembra mais dos seus pecados, querido. Ele não se lembra mais. Sabe, amado, eu quero dizer algo para você. Quando o diabo levantar alguém para acusar você, quando o diabo vier com condenação na tua vida, sabe, querido, você levanta a sua voz bem alto e disse, Satanás maldito, a minha dívida já foi paga na cruz do Calvário. Aleluia. A segunda coisa, querido, que essa sentença significa, ela significa, querido, que a obra da salvação está completa. Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim, significa que a obra, diga que a obra da salvação está completa. Sabe, amado, parece que isso é uma coisa fácil, mas não é. Porque esse grito está consumado significa o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu completei a obra. Está feito. Não precisa de fazer mais nada. Eu já fiz tudo. Quando ele dá o grito, olha, está consumado, ele disse assim, olha, cheguei ao fim. Cheguei ao fim. Sabe, irmão, eu quero dizer algo para você, que nós somos pessoas que costumamos não terminar o que começamos. Nós muitas vezes começamos coisas e paramos no meio do caminho. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas que estão aqui já começaram na academia e falaram, olha, esse ano eu perco 10 quilos. Oh meu Deus, eu também. Eu vou levantar a mão para você se sentir mais à vontade, para levantar a sua também. Quem já foi? Irmão, e esse ano durou apenas 30 dias. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Falou, hoje, fião, 10 quilinhos, você vai me ver fino. Mas a gente não termina o que começa. Vai para a academia, é 2 semanas de muita empolgação. É igual a história do cara, né? Diz que o rapaz falou assim, olha, agora eu vou começar a malhar, o negócio é o seguinte, irmão, eu vou perder muito peso. Aí ele nunca começava a malhar, nunca chegava o dia dele ir para a academia. E ele dizia, olha, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou perder peso. Isso aconteceu foi com o pastor Jairo. Ele disse, eu não queria dizer, mas agora eu vou falar. Esse ano eu vou perder peso, esse ano eu vou para a academia. E já estava em agosto e o pastor Jairo não tinha ido ainda. Você acredita, irmão, que num dia de muito frio e muita chuva, ele passa um WhatsApp com uma tartaruguinha assim, dizendo, logo hoje que eu ia começar a correr? Sabe, querido, tem muita gente que não completa o que começa. As pessoas começam num negócio e param pela metade. Quanta gente que começa a faculdade para no meio do caminho. Começa cursos e não termina. Quantas matrículas são trancadas? Eu quero dizer algo para você, querido. Nós homens não costumamos completar o que fazemos. Não costumamos. Mas Deus é um Deus que tudo que Ele começa,
Ele vai até o fim. Deus já começou a fazer uma obra na tua família, no teu marido? Então fique tranquila, irmã, porque essa obra Ele vai concluir. Ele já começou a fazer uma obra na tua vida financeira, então fica tranquilo, porque essa obra Ele vai concluir. Ele já começou a fazer uma obra na tua vida ministerial, na tua célula, então fica tranquilo, porque essa obra Ele vai concluir. Ele já começou a fazer uma obra na vida dos teus filhos, então fica tranquilo, porque essa obra Ele vai concluir, irmão. Ele vai concluir. Nós normalmente paramos. Jesus, quando Ele disse, olha, está consumado, Ele disse, está pago, está completo, está feito, não há mais nada para fazer. Ouça o que eu vou te dizer. Conta-se, querido, que certo evangelista, ele estava fazendo uma campanha evangelística e percorrendo várias cidades. E aí, querido, quando chegou o último dia da campanha evangelística que ele estava fazendo numa cidade, Cristian, ele estava desmontando a tenda dele, tinha acabado o último culto. Ouça bem isso. Ei, ouça. Ele estava desmontando e ele começa a desmontar tudo. E estava lá, ele estava já embalando a sua tenda para ir embora para uma outra cidade. De repente chega um cara para ele e fala, ei, senhor evangelista. E ele diz, pois não, senhor. Eu quero saber o que eu preciso fazer para ser salvo. Ele disse assim, ah, querido, você chegou tarde demais. Aí o cara se sentiu tão ofendido que ele olhou e falou, o senhor é muito arrogante. O senhor acha que eu só posso ser salvo nessa sua tendinha? Você acha que eu só vou encontrar salvação com o senhor? Como é que você fala que é tarde demais? E ele diz, não, você não entendeu. Você chegou tarde demais porque você me perguntou o que precisa fazer para ser salvo. E eu quero te dizer que tudo aquilo que precisava fazer já foi feito há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Hoje você não precisa fazer mais nada. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Sabe, querido, a gente não acredita na obra completa da cruz, porque a gente está sempre querendo completar a obra da cruz, a gente está sempre querendo fazer algo mais, ou seja, eu sou salvo pela cruz, eu sou salvo pelo que o Senhor Jesus fez na cruz, mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer aquilo também, mas eu preciso agir assim também. Não, querido, não precisa não. A salvação é pela fé, a salvação é graça, é dom de Deus, não é de obras. Não é pelo que você faz, não é pelo que você deixa de fazer, mas é pelo que Ele fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu quero te dizer, querido, que Jesus, Ele morreu crucificado com os braços abertos, porque Ele queria dizer para você, filho, eu estou aqui, de braços abertos, esperando para você, venha até mim, enquanto você pode vir. Sabe, amado, Jesus, Ele sofreu no meu e no seu lugar. Sabe, querido, Jesus, Ele foi cuspido no meu e no seu lugar, Ele foi torturado no meu e no seu lugar, Ele foi chicoteado no meu e no seu lugar. Sabe por quê, querido? Porque quem merecia ser cuspido, quem merecia ser crucificado, quem merecia, querido, ser chicoteado, quem merecia, querido, ser humilhado, quem merecia ser traído, éramos nós. Porque o pecado é nosso. É nosso. Nós merecemos a cruz, nós merecemos os cravos, nós merecemos a coroa de espinho, nós merecíamos. Estava passando um filme esses dias do século 17, e uma moça, não me lembro se ela era filha do rei, filha de um nobre, ela fez algo de muito errado, e ela foi julgada assim diante de uma corte de nobres, e ela chega e ela foi condenada pelo errado que ela fez.
ela foi condenada a receber não sei quantas chibatadas. Ouça o que eu vou te dizer. Quando foi dada a sentença, olha, ela está condenada a ser chicoteada. Um nobre levantou e pediu permissão para falar com o rei. E ele disse assim: senhor rei, eu queria te fazer um pedido. Qual é? Eu queria sofrer as chibatadas no lugar dela. Foi aquele alvoroço na corte. Aí o rei olhou e falou assim: olha, tudo bem, você pode sofrer as chibatadas no lugar dela. Então aquele nobre, ele foi lá para o tronco, e ele foi amarrado, e os caras começaram a dar chibatada nele, chibatada nele, chibatada, porque ele estava recebendo o castigo pela culpa da mulher. E aquela mulher começou a chorar e chorar, porque ela estava constrangida. Por quê? Porque ele estava recebendo voluntariamente o castigo dela. E aí perguntaram para esse nobre, depois que ele sofreu toda a sessão de chibatadas, perguntaram para ele: por que você fez isso? E ele respondeu: porque eu tenho certeza que ela não ia aguentar essa pena. Sabe, querido, eu acredito que esse filme é o retrato da cruz. Se alguém pudesse chegar para Jesus e perguntar: por que você foi para a cruz? Por que você recebeu toda aquela chibatada, aquela cusparada, no lugar do João, do José, do Renato, da Geisa, do Léo, da Adriana? Por que você recebeu toda aquela carga no lugar do Fábio, da Luana, da Carol? Por quê? Eu acho que a resposta dele seria essa: porque eu tenho certeza que eles não iriam aguentar. Eles não iriam aguentar. A terceira coisa, querido, que nós aprendemos com o está consumado, é aquilo que eu falei para vocês já, que Deus, Ele não faz nada pela metade. A obra foi completa. Sabe, está consumado significa, querido, que o que se esperava que Jesus fizesse foi feito. Jesus morreu sem deixar nada em aberto. Ele não pagou apenas parte da sua dívida e da minha dívida. Ele não pagou apenas parte da nossa dívida, mas Ele pagou a nossa dívida inteira. O plano foi completo. Sabe, querido, eu quero dizer que, conforme eu disse, Deus, Ele não faz nada pela metade. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, irmão, eu quero afirmar categoricamente aqui para você, que tudo aquilo que Ele começou a fazer na tua vida, que hoje você olha e você vê que é apenas um começo, irmão, pode dar brados de júbilo, porque se Ele começou, Ele vai concluir. Ele vai concluir. Nem que Deus tenha que fazer um rebuliço na tua vida, nem que Deus tenha que levar você ou a pessoa para um processo de quebrantamento, nem que Deus tenha que levar para uma experiência que você nunca viveu antes, Ele vai completar a boa obra em tua vida. Certa noite, os discípulos de Jesus, eles estavam num barquinho, no meio de uma escuridão, eles estavam sentindo que iam afundar, porque o mar era muito revolto, havia uma grande tempestade, o vento era contrário, as trevas eram densas demais, as ondas estavam entrando no barquinho, e eles estavam lutando, mas lutavam inutilmente. Até que chegou um momento, querido, que eles não podiam fazer mais nada. Eles estavam à beira do desespero e prestes a morrer. Mas naquela hora, Jesus, Ele apareceu andando por sobre as águas.
Sabe, eu quero dizer para você que por mais que o mar esteja revolto, eu estou aqui, eu vim ao teu encontro. Eu estou aqui, eu não vou deixar você morrer nessa situação. Eu não vou deixar você se afogar nessa situação. Eu vim para te salvar. Talvez você está aqui nessa noite, irmão, e você está vivendo o momento mais escuro da sua vida. Talvez o seu relacionamento familiar ele tenha chegado a um ponto que você acha que, humanamente falando, não tem mais o que fazer. Talvez o seu relacionamento com seu filho está chegando num ponto que não tem mais solução. Sua saúde está condenada pelos médicos. Talvez você está como aqueles discípulos cansados de lutar contra um mar que está sendo muito mais violento que você. Um mar que parece que quanto mais você luta, você não está conseguindo vencer. Talvez seja o seu problema financeiro. Eu quero dizer algo para você, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Confia nele, porque tudo Ele vai fazer. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está